Salve, salve, galerinha. E aí, tudo certo? Bora fazer aquele crude sem internet hoje, então, a parte 2 do vídeo. Vim num local propício que não tem internet, então aqui tava fazendo uma trilha, daí eu trouxe o MacBook e vou gravar o vídeo aqui mesmo. Beleza? Queria agradecer já todo mundo que entrou em contato comigo, me acharam em tudo quanto é plataforma, LinkedIn, Instagram, no X, veio uma galera falar comigo, a gente bateu um papo bem descontraído, a gente conversou sobre codificação, sobre Java, como é que tá o mercado e tal, foi uma troca de mensagem bem massa, tá? É, Inclusive tem um canal aqui no YouTube, ele se chama Mateus do Java, olha a coincidência. A gente trocou uma ideia bem bacana, eu passei os requisitos aí para ele desse teste e ele comentou que vai fazer um vídeo no canal dele com a visão dele, né, algo bem simples de como ele faria esse desafio da entrevista. Então, não sei quando ele vai postar, mas vou deixar o link do canal dele aqui na descrição desse meu vídeo. E se inscrevam lá, cara. Um canal que está crescendo, o cara manja bastante de Java, pelo que eu pude observar. Então, segue lá. Bom, agora sem mais delongas, vamos codificar. Então, como é que vai funcionar? Eu vou codificar do zero. Eu tenho o PostgreSQL instalado, eu tenho o Eclipse instalado, que é minha preferência, e eu tenho JDBC e mais nada, tá? Então, eu vou criar algumas. No decorrer do vídeo, eu vou parar ele, vou explicar por que eu estou fazendo isso, e assim todo mundo vai conseguir compreender, desde o Dev Júnior, Pleno, Sênior, essas coisas que vocês gostam de falar e adotar, tá? Então, é isso. Espero que o vídeo sirva para muita gente, tá bom? Contribua para o conhecimento. Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu puxar aqui a janela de codificação e o meu Postgres está aqui. Então, deixa eu minimizar aqui, beleza. Primeira coisa que eu faria seria criar o banco de dados. Como eu não tenho diagrama ER porque a empresa não disponibilizou, provavelmente porque eles vão utilizar em outras entrevistas ainda, eu vou criar um banco bem básico, uma tabela só, porque o objetivo aqui é montar esse CRUD, tá? Então, eu verificaria se estaria tudo funcionando. Password eu botei manager. Beleza, então já vi que ele conectou. E aqui no Postgres, em database, eu vou criar o meu banco. Então, botão direito, create database. Eu vou chamar de CRUD. Algumas opções aqui, o TF8, eu vou botar latim 1 aqui, beleza? Security e tal. Vou criar o banco assim, para ver o que que dá. Beleza, então ele criou o banquinho aqui. O Postgre, para quem não sabe, ele trabalha com esquemas, né? Então, eu vou criar uma tabela bem simples de usuários, com 3 colunas só para fazer esse CRUD aqui para vocês. Eu colocaria na tabela no esquema System, ou sistemas, né? Se você programa em português. Mas nesse caso aqui eu vou criar essa tabela dentro do public mesmo, porque eu não quero incomodação e isso não foi especificado no teste. Então, vou vir aqui em Table, botão direito, eu vou criar essa tabela aqui. Como eu não tenho um diagrama, então eu vou criar aqui TB usuários. Vou fazer em português mesmo, tá, gente? As colunas, eu vou adicionar aqui um ID, que ele vai ser um serial. Serial já é suficiente. Chave primário, not null, tal. Primary key, vou criar a coluna usuário, que vai ser um text, pode ser. Not null. Eu vou criar uma coluna senha, que também vai ser um text, not null. Tô meio gripado, então desconsiderem todos esses. Aqui eu vou colocar uma unique. Colocar uma unique para a coluna usuário. Ok. Meu Deus. Devia ter pego uma água aqui, né? Mas vamos lá. Vai assim.
Então, a primeira coisa aqui seria criar realmente, pelo diagrama, criar as tabelas, tá? Então, a minha tabelinha ficou aqui. Agora, o que eu faria? Eu criaria o projetinho correspondente aqui no Eclipse, vou chamar de CRUD. Java estava opcional, qual versão? 8, 17, 21? Vou usar o 17 mesmo. E quanto ao JDBC, existem algumas formas de a gente fazer. A gente pode colocar no patch, né, lá dentro do... jogar ele dentro do libxt, se eu não me engano, do Java. Ou então eu posso simplesmente vir aqui e pegar o JDBC do Postgres que eu baixei aqui, copiar ele. No caso do Eclipse, tá, gente? Eu colo aqui no meu projeto e adiciono no build patch. Isso vai me possibilitar usar ele enquanto projeto. Então, add to build patch e ele vai ficar aqui. Isso serve para MySQL, para Oracle, para qualquer outro banco de dados, tá? Como é que eu organizaria aqui a minha estrutura de pacotes? Eu começaria com um pacote de database. Então, eu criaria um package aqui chamado database. Não sei se vocês vão enxergar os pacotes, porque tá pequeno e eu não sei se tem lupa aqui no Mac. Lupa. Não, não tem. Mas tudo bem. O pacote database, tá? Dentro desse pacote database, eu criaria aquelas camadas. Então, eu criaria um model. Então, model. E criaria um Data Access Object aqui, ou DAO, né? Beleza. E aqui eu vou trocar o package presentation para hierarquia para a gente conseguir visualizar bem aqui. Então eu tenho o database, DAO e o model. E aqui eu criaria uma classe, que é a classe de conexão padrão que todo mundo conhece como Connection Factory, né? Então, Connection Factory. Assim, dentro do pacote database. Beleza, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Isso aqui eu consigo. Então, settings, appearance, colors and fonts. Vou botar 18. Aqui. Beleza. Eu não começaria pela Connection Factory para ver se conectava no banco ou não, né? Porque às vezes um detalhezinho nessa conexão, uma URL errada, iria fazer eu perder muito tempo. Claro que a entrevista não tem tempo, mas sabe aquela coisa que vai ficando, tu não consegue encontrar o erro e por fim, quando tu vê, passa uma hora e era só um ponto e vírgula. Então eu começaria a montar a camada de modelo, que é a camada model aqui. O que é o modelo, gente? O modelo geralmente é o espelho das tabelas do nosso banco de dados. Então eu criei uma tabela chamada TB usuários. Eu vou criar uma classe que eu chamaria de usuário model, por exemplo. Essa classe aqui, por ela ser um espelho do nosso banco de dados, eu criaria os atributos correlacionados à minha tabela. Então, lá eu tenho um ID que é um serial, vou colocar ele aqui como int ID. Eu tenho a coluna usuário e eu tenho a coluna senha. Então, o model sempre vai ser o espelho do meu banco. Tá? Eu faria dessa forma. E aqui eu criaria os métodos get e set. Então, botão direito, source, se não me engano, generate, getters and setters. Marco tudo e dou um gerar. Ele vai gerar os gets e sets para mim, para fazer um encapsulamento padrão. Não vou me preocupar se eu preciso desse get, desse set, enfim, tá? Não é o objetivo. E eu faria um override aqui, faria uma sobrescrita do meu toString, tá? O método toString, todo objeto tem, né? Toda classe tem. E aqui eu iria usar para printar quando eu fazer o select no banco de dados. Então eu vou colocar aqui o id, dois pontos, mais get id, mais. Vou separar por tracinho, porque eu não sei fazer o barra, deixa eu ver. Ctrl. Como é que é o bar? Não é Command V? Não. Não sei como se faz no Mac, então eu vou colocar aqui o usuário mais get
usuário, mais tracinho senha, 2 pontos, mais get senha. Então, beleza, essa classe aqui seria a minha classe modelo, tá? Que é o espelho do banco. E para cada modelo eu poderia ter uma classe down, com os métodos select, insert, update e delete. Tá? Então eu poderia fazer desse formato aqui. Então, botão direito, new class. Aqui eu teria o usuário DAO, né? Assim, tá? Como é que esse carinha seria montado? Bom, se eu tenho que fazer as operações de um CRUD aqui, eu começaria a criar os comandos aqui em cima. Então, eu criaria uma string para cada comando. Então, por exemplo, comando select. Como é que eu faria esse comando select? Bom, select tudo from, asterisco from, botar public porque está dentro do esquema public, ponto tb usuários. Ponto e vírgula. Beleza, esse aqui vai ser o comando select all. Ótimo, porque eu não vou usar o where nele. Para cada comando que eu estou escrevendo aqui, eu tenho que ter um prepared statement. Então, o que seria esse tal prepared statement? Prepared statement. PST select all. Ele vai ser responsável por executar a chamada ao meu banco de dados em cima do comando que eu acabei de criar. Então, para cada comando, eu crio um prepared statement. Tá? Então, por exemplo, private string comando, que eu escrevi em inglês comando insert. Então, aqui eu vou ter o comando insert. Insert into public.tb usuários, as colunas que eu quero inserir. Então, como o ID está autoincrement, eu não vou colocar ele. Usuário, vírgula senha, values. Aí aqui eu coloco. Ai, peraí, apertei o command. Não. Qual é o interroga aqui para fazer um interroga no Mac? Meu Deus. Não sei. Agora ferrou. Não sei fazer um interroga no Mac. Então aqui seria um interroga. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Não é command W, não? Command S salva. Como é que eu vou fazer a interrogação agora, velho? Aqui, achei. Interrogação, interrogação. Beleza. Então, o que o prepared statement vai fazer para mim? Ele vai ser responsável por executar o insert no banco de dados e substituir esses interrogas pelas variáveis corretas, a partir do meu modelo. Então, por isso que eu tenho que ter um prepared statement para cada comando. Então, vamos criar o do insert aqui. Prepared statement, comando, PST insert. Beleza. Eu vou, nesse vídeo da aula 2, vou fazer só dessas duas operações. No vídeo da aula 3 eu vou fazer delete e update, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo. O que essa classe down ainda teria? Ela teria um construtor, beleza? Teria um construtor que passaria o objeto de conexão com o banco de dados para montar os prepared statements. Então, final connection, conexão, beleza. E dentro desse construtor, eu pegaria o meu PST select e criaria ele. Então, falaria assim, ó, prepara esse statement para mim usando o comando select. Pronto. E eu chegaria e falaria a mesma coisa para o insert. Ó. Escrevi o nome errado aqui, deixa eu substituir. Insert. Conexão.prepared statement, comando insert. Ou seja, quando eu chamar esse construtor aqui passando a conexão, eu vou já criar os meus prepared statements. Vou deixar eles bonitinhos para utilizar. Aqui ele está dando um erro para eu tratar. Então eu tenho duas opções. Ó. Adicionar o throws declaration em cima desse construtor. Isso vai fazer com que a pessoa, né, a classe que chamou o usuário passando a conexão, tratar o erro.
ou eu posso fazer um try catch aqui. Nesse caso, eu vou lançar essa exceção para quem chamar este construtor tratar da melhor maneira. Tá? Então, eu vou optar por isso. Ó, então, meu construtor ficaria assim. Lembrando que tem várias formas de fazer isso. Eu posso fazer isso aqui dentro do método insert. Eu estou usando aquela topologia onde eu vou ter uma conexão só para fazer as operações e depois eu vou fechar a conexão. Então, eu estou propagando a conexão e vou trabalhar com connection demand, por exemplo. Tá? Tem gente que gosta de fazer, abrir a conexão, fazer o comando e fechar a conexão para cada situação, fazer dessa forma. Neste meu caso, eu vou optar por manter a conexão aberta e trabalhar em cima dela. Tá? E aqui eu vou criar os métodos. Então, primeiro eu vou criar um insert que teoricamente seria mais simples. Então, public eu vou colocar como void neste momento e vou chamar de insert. O que eu vou inserir no banco de dados? Eu vou inserir o objeto usuário model. Né? Então, vou passar ele aqui como parâmetro. Beleza. Deixa eu dar vários entries aqui para eu enxergar melhor. Beleza. Então, como é que vai funcionar esse insert aqui? Bom, eu já tenho o prepared statement montado. Eu vou dar um clear parameters aqui, beleza. Ele vai pedir para eu tratar a exceção, eu também vou levantar essa exceção para a classe que chamou tratar. O que vai fazer esse clear parameters aqui? Se eu rodar 2, 3 selects ao mesmo tempo, ele vai sujar o interroga. Vamos falar assim, bem básico. Então eu dou o clear para ele voltar com interrogas e eu fazer a substituição correta deles novamente. Então o que acontece? Eu pego esse pstInsert aqui e faço um set string na posição 1 e eu vou substituir pelo usuário model que eu estou passando por parâmetro o meu usuário. Tá? Então, o que faz esse setString aqui 1? Ele vai pegar esse primeiro interroga aqui do meu comando insert e fazer a substituição, por quê? Pelo modelo que eu estou passando aqui, pelo usuário. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, pstinsert.setString 2, eu vou substituir por getSenha. Beleza? Estou substituindo pelo getSenha. Então, o interroga inicial, o 1 e o 2, estão sendo substituídos neste momento. E agora eu posso fazer o comando insert aqui. Então, posso fazer o execute. Ó, assim. Beleza. Como eu vou saber se foi inserido ou não o objeto no banco? Tá? Provavelmente, se não for inserido, ele vai lançar um SQL exception, mas ele vai lançar um SQL exception se tiver algum erro de sintaxe, se der alguma constraint no banco de dados, se eu inserir o mesmo usuário porque eu coloquei ele como unique. Nesse caso aqui, eu não vou retornar void, eu vou retornar um inteiro indicando se ele inseriu ou não. Poderia ser um booleano também, não tem problema. Mas aqui no prepared statement tem um método, se a gente for ler a documentação, por isso que é importante, por isso que ela estava disponível. Aqui ele executa o SQL statement dentro do prepared statement, objeto, né? Que retorna múltiplos resultados. Alguns prepared statements pode ter. Deixa eu ver aqui. Ó, return is true se o primeiro resultado for um result set object, ou falso se não for. Então, não é isso que eu quero. Tá? Ele não vai retornar um result set. Um result set é quando eu retorno de um select, uma query. Né? Então, eu tenho esse execute update aqui que ele diz, ó, either one, the raw count for SQL data manipulation language statement, or zero, se não funcionar nada, se não retornar nada, ou seja, se não executou o comando. Então eu vou dar um execute update aqui e ele vai me retornar a linha, o raw count, quantidade de linhas ali que foi inserida, tá? Então esse comando execute update, ele serve para os comandos DML, né, como insert update or delete, tá? E é isso. Então eu vou pegar aqui o execute update
e vou dar um return nele aqui. E obviamente aqui eu tiro o void e coloco um inteiro. Então se esse cara retornar maior que 0, né, significa que ele inseriu com sucesso no banco de dados. Ó, porque se for 0, não inseriu nada. Então aqui ficaria o método insert. Tá? Agora sim eu posso testar, né? Porque eu fiz o meu primeiro método aqui, então eu posso fazer o meu teste. Só que para fazer o meu teste, eu tenho que agora sim quebrar um pouco a cabeça para fazer a conexão com o banco de dados, que é a classe Connection Factory. Então eu vou pegar aqui o Connection Factory e vou codificar ele aqui agora. Esse Connection Factory, por padrão já do Java, todo mundo que trabalha com Java sabe que a única coisa que ele tem é um método estático que retorna a conexão via Drive Manager. Então, public static connection, e ele vai ter um método chamado getConnection. O que esse método vai fazer? Ele vai retornar a conexão, simplesmente isso. Tá? E por parâmetro desse método, eu vou passar algumas variáveis aqui. Ó. Eu vou passar o endereço IP do banco, eu posso passar o endereço porta do banco. Deixa eu quebrar aqui para todo mundo conseguir visualizar. Estou fazendo meio rápido porque para o vídeo não ficar gigante, tá, gente? E vai ficar, né? Não tem jeito. Ficar uma meia hora, eu acho, de vídeo. Endereço porta, o que mais? O nome do banco de dados, nome banco, o usuário e a senha. E a senha. Beleza. E aqui, nesse return null, eu vou dar um driver manager, ponto, get connection. Então ele vai fazer a conexão conforme a database URL que eu for passar. É o que está escrito no Javadoc e é o que a gente vai usar. Então aqui ele já dá os parâmetros, por exemplo, JDBC, dois pontos, o protocolo e o subname, né? Então, aqui, como parâmetro, eu vou colocar umas aspas duplas e eu já vou lançar a exceção também. Ó. Eu vou dar um throws declarations aqui. Ó. Beleza. E aqui eu vou montar o URL de conexão com Postgres. Vou quebrar aqui para eu conseguir enxergar. Toda URL de conexão geralmente começa com JDBC, dois pontos, barra, barra, né? Como é que eu faço a barra aqui no Options Command V? Não. Ctrl V? Não. Como é que eu faço a barra no Mac? Não sei. Eu acho que eu tenho no Notas. Aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Tá, beleza. Então, JDBC, dois pontos, PostgreSQL. Isso aqui tu encontra na especificação do próprio Postgres, né? Quando eu instalo também tem, ó, poderia usar a especificação do Postgres que está aqui, tá? Do MySQL, enfim. Então, JDBC, dois pontos, PostgreSQL, barra, barra, o endereço IP, então, mais endereço IP que eu passei por parâmetro, mais dois pontos, a porta, mais a barra, mais o nome do banco, é o padrão. Então, se a gente for até no PG e dar um botão direito aqui, Properties, a gente veria exatamente esse textinho aqui, tá? Vírgula, se eu for olhar aqui o getConnection, eu tenho dois construtores, um que passa o URL, o outro o usuário e a senha. Então, eu vou passar aqui o usuário, vírgula, a senha. E assim, teoricamente, eu faria a conexão com o banco de dados. Agora aqui eu vou criar um pacote para testar isso. Então, package, vou chamar de principal mesmo. E dentro desse principal, vou criar uma classe de teste. Teste CRUD. Essa classe teria um método main. Pronto. Então, como é que eu faria aqui para testar essa conexão? Eu viria aqui, faria um connection, conexão,
é igual à minha classe, né, que é o Connection Factory. Connection Factory.getConnection. E aqui eu passaria todos os dados de conexão com o banco de dados. Então, eu estou numa máquina local, localhost, né? A porta de conexão com Postgres 5432. Nome do banco eu chamei de CRUD. Então vou vir aqui e botar um CRUD. O usuário, Postgres. E a senha, Manager. E vou vir aqui e vou colocar agora um try catch. Beleza. Ô moças, eu tô gravando um vídeo aqui pro YouTube. Tu consegue só não botar música para não pegar um copyright aqui para mim, por favor? Não, não tem problema. Então aqui eu faço o tratamento dessa exceção, tá? Então se der alguma exceção na conexão, ele vai pegar aqui como print stack trace, tá? Então ele vai mostrar o trace, o problema, o erro que deu. E se esse carinha aqui for diferente de null, significa que eu conectei. Então vamos dar um sysout aqui só para testar. Conectado ao banco. Else deve ser, não usa else, né? Ah, cara. Oh, falha. Vamos botar assim. Só para simular aqui, eu vou mandar rodar e vamos ver o que vai explodir. No switchable driver for found. Então, JDBC, dois pontos, PostgreSQL, dois pontos, provavelmente faltou dois pontos aqui, então vamos ver aqui. Dois pontos, barra, barra. Vamos lá. Será que é isso? Opa, era isso. Então aqui conectado ao banco. Beleza, então eu tenho a minha conexão. É isso que eu preciso, ter a conexão. Até que não foi tão difícil assim, né? E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um usuário model padrãozinho aqui. E vou setar um usuário. Então, eu vou colocar aqui um administrador. E a senha, eu vou colocar ADM123. Show. Cravei um usuário aqui, né? Não vou fazer interface aqui. E vou montar o meu DAO. Meu objeto DAO aqui. Passando a minha conexão agora. E eu venho aqui e faço um DAO.insert. Passando o meu modelo. Beleza, é isso. E aqui eu posso vir aqui e dar um close connection na conexão, só para não ficar presa ela, né? Ou então eu posso colocar num finally, né? Um try finally, enfim. Galera, só para testar aqui. Então vamos lá, vou fazer esse primeiro comando aqui. Beleza, eu não coloquei nenhuma mensagem se inseriu com sucesso ou não, não testei isso aqui num if, mas eu vou vir aqui e vou fazer o select. Onde é que eu faço um select? Tools, Query Tools. Vamos lá. Select asterisco from public.tb usuários. Marquei, rodei, tá aqui o nosso usuário. Então, primeira parte perfeita, tá? Perfeita. Beleza. Agora, para finalizar o vídeo aqui, eu vou fazer um método selectAll. Vamos lá. Vai dar uma meia hora de vídeo. Bom, um select, como é que funciona? Ele pode retornar uma ou várias linhas na minha tabela. Ou ele não pode retornar nada. Então, esse método aqui que eu vou criar para fazer o select, ele teoricamente deveria retornar um arraylist do que? De um usuário model. Então, eu vou chamar de selectAll. Pronto. Como é que eu montaria esse método selectAll aqui? Deixa eu dar um return null para sair o erro.
Sabendo que eu posso retornar zero, uma ou várias linhas, eu criaria uma lista local aqui. Lista local. Vai assim mesmo. Pronto, beleza. O que mais que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou verificar no Javadoc execute query, porque todo select é uma query. Vou verificar no Javadoc que eu tenho disponível o que ele retorna. Então, olha só, ele retorna, né, a result set object that contains the data produced by the query e nunca nulo. Então, never null também já foi algo bem interessante, porque eu não preciso fazer if not equal null. Então, ele vai me retornar um result set, rapaziada. Então, olha só que interessante. Primeiro eu vou colocar um throws declaration aqui e vai me retornar um result set. Então, result set. Vou chamar de resultado. Beleza. Ele não vai retornar nulo, então eu não preciso fazer not equal null. Só preciso ficar num looping aqui alimentando a minha lista local. Então, resultado.next, né? Ou has next, ou next, ó. Next, moves the cursor, down, tal. Beleza, então, enquanto existir dados aqui, eu vou montando meu modelo. Olha só que interessante. Vou pegar aqui e vou montar o meu modelo com base no meu resultado. Então, get int. Qual coluna? O int é o ID, né? Então, usuário model.set usuário resultado.get usuário. Usuário model.set senha, esse é um resultado.get string senha. E vou pegar a minha lista local .add do meu usuário model. Essa lista local, vou pegar ela aqui, Command C, Command V, beleza. Assim, ó. Então esse ficaria o meu método select all. Simples assim. Vamos testar e ver se isso aqui funciona. O que eu tenho que fazer para testar? Eu tenho que comentar aqui, né? Vou inserir mais um usuário aqui, administrador, vou botar o RH. Beleza? E logo em seguida eu vou fazer o select all. Então eu vou pegar esse meu array list de usuário model, vou chamar de lista resultado, igual a down.selectAll. Beleza. E aqui eu vou ficar num for, vou usar um for each usuário, dois pontos, lista resultado, onde eu vou mostrar qual é o usuário. Vou dar um toString aqui, nem precisa porque o toString chama automaticamente, mas vamos ver se o select já está funcionando para a gente poder concluir o nosso vídeo aqui. Então vamos lá. Rodei. E ele mostrou aqui, ó, conectado ao banco e os dois usuários que eu acabo de inserir no banco de dados. Então, pessoal, essa é a segunda parte, né, do nosso vídeo. A parte 3 eu vou mostrar como é que se faz aqui os métodos delete e update, que segue exatamente a mesma linha desses outros dois. Como eu faria? Se eu sou um desenvolvedor pleno, o que daria para fazer, né? Daria para criar uma classe abstrata, ou uma interface que teria as quatro operações básicas ali de um CRUD, implementaria aqui para obrigar ao desenvolvedor que fosse fazer um Data Access Object, implementar as quatro operações. Então, a gente começa já a construir algo maior em cima de um simples CRUD, como todo mundo falou, isso é fácil, todo mundo consegue fazer, mas é essa visão que precisa ser feita. Beleza? Eu acho que o vídeo já ficou grande, espero que ele tenha gravado realmente, tá? Porque sabe como é que é esse OBS. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like,
faltou voz. Compartilhe em suas redes sociais e até o próximo. Valeu!